Dando início ao nosso trabalho, solicito ao primeiro secretário, vereador Lineker Vieira, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Segue a chamada nominal. Aparício Fernando Marques. Armando Polatti. Diego Fernandes da Silva. Eloy Pereira Ramalho. Fábio Caldeira de Melo. Fernando Daniel. Érica Siqueira Menezes Passos. João Carlos de Deus. José Magno Martins. Júlio César dos Santos Coutinho. Lineker Vieira, presente. Luiz Antônio Bernardes. Márcio Ricardo de Oliveira Silva. Roberta Nobre Barreto. Rodrigo Quintanilha da Conceição. Thiago Pinheiro. Presente. E Valmir de Oliveira Belchior. Senhor presidente, constam 10 vereadores na presente sessão. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito 30 segundos de reverência ao nosso criador. Solicito à funcionária Vanessa Domingues que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª reunião legislativa do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Araruama em sessão legislativa do ano de 2025. Aos 21 dias do mês de outubro, reuniu-se no plenário Teófilo Soares de Bragança, sob a presidência do vereador José Magno Martins, secretariado pelos vereadores Lineker Nunes Vieira e Luiz Antônio Bernardes, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Por determinação do excelentíssimo senhor presidente, realizou-se a chamada a corresponder os seguintes vereadores: Aparício Fernando Marques, Armando Polatti, Diego Fernandes da Silva, Eloy Pereira Ramalho, Fábio Caldeira de Melo, Fernando Daniel da Silva Lima, Érica Siqueira Menezes Passos, João Carlos de Deus, José Magno Martins, Júlio César dos Santos Coutinho, Lineker Nunes Vieira, Luiz Antônio Bernardes, Márcio Ricardo de Oliveira Silva, Roberta Nobre Barreto, Rodrigo Quintanilha da Conceição e Valmir de Oliveira Belchior. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão e determinou 30 segundos de silêncio e reverência ao nosso criador. Logo após, deu-se a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi exposta em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. A seguir, iniciou-se a leitura das matérias constantes no expediente. Ficarão à disposição do gabinete da presidência memorando de número 25, de autoria da vereadora Roberta Nobre Barreto. Foram encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão projetos de resolução de número 45, de autoria dos vereadores Diego Fernandes da Silva e Eloy Pereira Ramalho, projeto de resolução de número 67, de autoria do vereador Fernando Daniel da Silva Lima, projeto de resolução de número 73, de autoria do vereador Márcio Ricardo de Oliveira Silva, projeto de resolução de número 79, do vereador Fábio Caldeira de Melo, projeto de resolução de número 81, de autoria do vereador Eloy Pereira Ramalho, projeto de resolução de número 82, da vereadora Roberta Nobre Barreto, projeto de resolução de número 85, do vereador Márcio Ricardo de Oliveira Silva. Foram aprovados após discussão e votação os requerimentos de número 86, de autoria do vereador Júlio César dos Santos Coutinho, e 87, também de autoria do vereador Júlio César dos Santos Coutinho. Requerimento de número 88, de autoria do vereador Diego Fernandes da Silva. Foram aprovadas após discussão e votação as moções de autoria dos vereadores Lineker Nunes Vieira, Érica Siqueira Menezes Passos e Fernando Daniel da Silva Lima. Foram deferidas pelo senhor presidente as indicações de número 2.322, do vereador Aparício Fernando Marques, indicação de número 2.336, do vereador Rodrigo Quintanilha da Conceição, indicação de número 2.348, da vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, indicação de número 2.358, do vereador Márcio Ricardo de Oliveira Silva. Não havendo mais matérias no expediente, foi franqueada a palavra para a discussão do mesmo.
Fez uso da palavra o vereador Armando Polatti, o vereador Luiz Antônio Bernardes, a vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, Lineker Nunes Vieira, Júlio César dos Santos Coutinho e Valmir de Oliveira Belchior. Não havendo mais orador, foi dispensado o interstício regimental e anunciada a ordem do dia. Foram aprovados em segunda discussão e votação os projetos de lei complementar de número 11 e de número 13, de autoria do Poder Executivo. Foram aprovados em segunda discussão o projeto de lei de número 79, do vereador Márcio Ricardo de Oliveira Silva, o projeto de lei de número 89, da vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, o projeto de lei de número 93, do vereador Valmir de Oliveira Belchior, projeto de lei de número 96, do vereador Fernando Daniel da Silva Lima, projetos de lei de número 103 e 105, de autoria do Poder Executivo. Não havendo mais matérias na ordem do dia, foi franqueada a palavra para explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Fernando Daniel da Silva Lima, Armando Polatti, Aparício Fernando Marques e Júlio César dos Santos Coutinho. Não havendo mais orador, foi encerrada a presente sessão e a próxima está prevista para o dia 23 de outubro, no plenário Teófila Soares de Bragança. Eu, Marcos Mandarino Torres, redigi a presente ata, a fim de ser exposta em discussão e votação, logo após ser assinada pelo presidente e secretários. Senhor presidente, em tempo confirma a presença dos seguintes vereadores: Armando Polatti, Fernando Daniel, Júlio César e Rodrigo Quintanilha da Conceição. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado todos presentes. Antes de dar início, gostaria de convidar o primeiro-tenente Jarcir Clay Azevedo, delegado de serviço militar da Baixada Litorânea, para compor a mesa. Solicito aos vereadores Aparício Marques e Fernando Daniel para conduzi-lo. Bom dia. Solicito ao primeiro secretário informações no expediente. Justificativa de ausência do vereador Tiago Pinheiro. Justificativa está à disposição no gabinete da presidência. Mensagem 39 de 2025, Araruama, 20 de outubro de 2025. Assunto: envia projeto de lei para a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa de Leis para que seja devidamente apreciada por esses nobres vereadores o projeto de lei com proposta para a criação de regulamentação do Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC. Cumpre ressaltar que o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil encontra-se no escopo da Polícia Nacional na Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, conforme dispõe na Lei nº 12.608 de 2012. Ciente de que a presente medida trará significativos benefícios para a população araruamense, notadamente as políticas públicas relacionadas à prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente ao desastres no âmbito do município, submetemos o presente projeto de lei à elevada consideração desta Câmara Municipal, solicitando sua apreciação e, consequentemente, aprovação em caráter de urgência para que sejam adotadas as providências administrativas e legais cabíveis à efetivação da respectiva regulamentação. São essas, senhores vereadores, as razões que justificam a presente propositura. Cordialmente, prefeita Daniela Soares. Projeto de lei número 114 de outubro de 2025 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, e da outras providências, fundamentada na Lei Federal
268, de 10 de abril de 2012, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Projeto de Lei 114, encaminho às comissões. Projeto de resolução número 86, de 23 de outubro de 2025, confere diploma trabalhador modelo ao senhor Paulo Henrique dos Santos da Silva. Projeto de resolução proposto pelo vereador Júlio César Coutinho. Projeto de resolução encaminho, número 86, encaminho para as comissões dessa casa. Projeto de resolução número 87, de 9 de outubro de 2025, concede título de cidadania araruamense à senhora Alexandra de Souza Lima. Projeto com propositura da vereadora Roberta Nobre Barreto. Projeto de resolução número 87, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 88, de 23 de outubro de 2025, concede prêmio profissional destaque da enfermagem à senhora Aline das Chagas Faria. Projeto de resolução proposto pelos vereadores Tiago Silva Pinheiro e Márcio Ricardo de Oliveira Silva. Projeto de resolução número 88, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 89, 22 de outubro de 2025, concede medalha Tupinambá ao senhor Paulo Roberto Polatti de Azevedo. Projeto de resolução proposto pelo vereador Rodrigo Quetalheira da Conceição, vereador Rodriguinho das Discussões. Projeto de resolução número 89, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 90, 23 de outubro de 2025, confere medalha de honra ao mérito, liderança comunitária ao senhor Celso Maia dos Santos. Projeto de resolução proposto pelo vereador Fábio Caldeira de Melo. Projeto de resolução número 90, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 91, de 23 de outubro de 2025, concede medalha técnica da enfermagem Terezinha Olívia de Barros Porto, a Jaqueline dos Reis Moreira Dias. Projeto de resolução proposto pelo vereador Fábio Caldeira de Melo, vereador Fábio da Ração. Projeto de resolução número 91, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 92, de 23 de outubro de 2025, confere título de cidadania araruamense ao senhor Marcos Antônio da Silva Rodrigues. Projeto de resolução proposto pelo vereador Fábio Caldeira de Melo, mais uma vez o vereador Fábio da Ração. Projeto de resolução número 92, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 93, de 22 de outubro de 2025, confere título de mulher cidadã à senhora Michele Peixoto. Projeto de resolução proposto pela vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, a vereadora Érica da Virtuosa. Projeto de resolução número 93, encaminho para as comissões. Projeto de resolução número 94, de 22 de outubro de 2025, confere título de mérito religioso ao pastor Joelson Caetano de Oliveira. Projeto de resolução também proposto pela vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, a vereadora Érica da Virtuosa. Projeto de resolução número 94, encaminho também para as comissões. Projeto de resolução número 95, de 22 de outubro de 2025. Confere título de prêmio profissional de destaque da enfermagem à senhora Maria de Fátima de Oliveira Flores Pinto. Projeto de resolução proposta pela vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, da vereadora Érica da Virtuosa. Projeto de resolução número 95, encaminho para as comissões. Moção de aplauso. O vereador Fernando Daniel, infra o Senado, vendo os termos regimentais vigentes, propor à mesa que seja consignada moção de aplauso ao primeiro-tenente Jarciclei Câmara Azevedo, atual delegado de Serviço Militar e Mobilização do Posto de Recrutamento e Mobilização, em reconhecimento à sua brilhante trajetória no Exército Brasileiro e os relevantes serviços prestados à pátria. Justificativa. Natural do Rio de Janeiro, o tenente Jarciclei incorporou as fileiras do Exército no ano de 1992, no 1º Batalhão de Guardas, Batalhão do Imperador, em São Cristóvão. Formou-se em 3º sargento pela Escola Sargento das Armas e no ano de 95 iniciou uma carreira pautada na dedicação, disciplina e espírito de liderança. Ao longo de sua trajetória militar, exerceu importantes funções em diversas regiões do país, participando de obras de engenharia, construção e logísticas
que beneficiaram diversas comunidades. Destaca-se ainda sua atuação em missão internacional de paz no Haiti, onde representou o Brasil com honra e recebeu a Medalha das Nações Unidas, em reconhecimento aos serviços humanitários prestados. Promovido a primeiro-tenente em 2023, o militar é detentor de diversas condecorações, entre elas a Medalha de Pacificador, Medalha Marechal Osório, o legendário Medalha Militar de Ouro, Medalha Sargento Max Wolf Filho, Medalha de Corpo da Tropa de Prata e Medalha Batalhão Heróis, que simbolizam sua competência, coragem e compromisso com o Exército Brasileiro. Como delegado do Serviço Militar e Mobilização do Litoral, é responsável pela coordenação de atividades relacionadas ao alistamento e regularização do serviço militar no nível municipal, de 27 juntas de serviços militares, no interior e litoral do estado do Rio de Janeiro. Sua atuação é de fundamental importância, pois o certificado de reservista é documento essencial para o exercício pleno da cidadania, possibilitando o acesso a empregos, concursos públicos e emissão de passaporte aos brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos. Portanto, é justa que essa Casa de Leis manifeste o seu reconhecimento e apreço, prestando-lhe homenagem por sua honrosa trajetória e pelo seu compromisso exemplar com o Brasil e com os cidadãos. Sala das Sessões, 16 de outubro de 2025, moção proposta pelo vereador Fernando Daniel. Coloco a presente moção em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Senhores vereadores que aprovaram, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Senhor presidente, em tempo confirmo a presença do vereador Eloy Pereira Ramalho. A moção de aplausos. Após atendidas as formalidades legais, a mesa diretora propomos que seja consignada a moção de aplausos à senhora Luane de Oliveira Pesarino, pelo profissionalismo e pela contribuição para a qualidade de vida de seus pacientes e pela passagem do dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Moção de aplausos. Após atendidas as formalidades legais, propomos que seja consignada moção de aplausos à senhora Natália Spinelli, pelo profissionalismo, pela contribuição para a qualidade de vida de seus pacientes e pela passagem do dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Moção de aplausos ao senhor Amauri Cardoso Barreto, pelo profissionalismo, pela contribuição para a qualidade de vida de seus pacientes e pela passagem do dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Moção de aplausos à senhora Esther Correia Abreu, pelo profissionalismo, pela contribuição para a qualidade de vida de seus pacientes e pela passagem do dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Moção de aplausos à senhora Késia Fagundes das Chagas, proprietária do espaço Corpo e Mente de Fisioterapia e Pilates, pelo profissionalismo, pela contribuição para a qualidade de vida de pacientes e pela passagem do dia do fisioterapeuta. É justíssima tal honraria pela contribuição efetiva na evolução de seus pacientes na fisioterapia e pilates. A senhora Késia é formada em fisioterapia há 7 anos, pós-graduada em quiropraxia, fisioterapia funcional. Já atuou no CIMI em fisioterapeuta pediátrica e hoje atua com muita competência
e sensibilidade no Hospital Municipal do Idoso em nossa cidade, além de ser proprietária do Espaço Corpo e Mente, que tem beneficiado a todos os seus pacientes com um ótimo trabalho de recuperação e qualidade de vida, algo tão necessário e valioso atualmente. Ela e sua equipe tornaram-se referência no bom atendimento, no que tem tornado destaque neste aspecto. Um bom fisioterapeuta é responsável por restaurar os movimentos, aliviar as dores e aumentar a saúde de seus pacientes. Então, por meio desta moção de aplausos, reconhecemos a sua inestimável contribuição no que tange saúde do corpo e da mente de todos os seus pacientes. Deus abençoe. Desta forma, é de inteira justiça que essa Casa de Leis delibere manifestar o seu reconhecimento público a estes senhores, lhes atribuindo assim homenagens através de aplausos. Sala das Sessões, 23 de outubro de 2025. Moção de aplausos proposta pelo vereador Valmir de Oliveira Belchior, o vereador amigo Valmir. Coloco todas as moções em discussão. A palavra, vereador Valmir. Senhor presidente, nobres colegas, todos aqui presentes, um bom dia. O pessoal das redes sociais também. Parabenizar os vereadores pelas moções. Mas hoje, em especial, por ter sido dia 13, passado, quero aqui homenagear a Késia Fagundes, a Esther Correia, Luane de Oliveira e Natália Spinelli e a Mauri, por estar aqui presente, recebendo essa homenagem. Eu sou prova viva disso. Eu levei um tombo, estou com problema de nervo ciático, problema na coluna, e estou me reabilitando graças à fisioterapia. Então, com certeza, aplausível essa moção. É puro carinho e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por todos presentes. Indicação 2361. Indica a realização de serviços de patrulhamento e colocação de basalto na rua Manuel Nunes Carvalho, Itatiquara. Indicação 2362. Indica a realização de serviços de patrulhamento e colocação de basalto na rua Boni, no bairro Vila Canaã. Indicação 2363. Indica o serviço de patrulhamento e colocação de basalto na rua das Rosas, no bairro Fonte Limpa. Indicação 2364. Indica a realização de serviços de patrulhamento e colocação de basalto na rua da Paz, no bairro da Fazendinha. Indicação 2365. Indica a realização de serviço de patrulhamento e colocação de basalto na rua Camboriú, no bairro Country Club. Todas essas indicações lidas foram propostas pela vereadora Roberta Nobre Barreto. Indicações deferidas. Indicação 2366. Que seja realizado serviço de patrulhamento, basalto e iluminação pública na rua Prado Júnior, no Jardim São Paulo. Indicação 2367, que seja realizado serviço de patrulhamento, basalto e iluminação pública na rua Figueiredo Júnior, na Praça da Bandeira. Indicação 2368, que sejam realizados estudos técnicos e administrativos para a implantação do ensino médio, na Praça Escola Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcelos, localizado no distrito de Praia Seca. Todas essas três indicações lidas foram propostas pelo vereador Lírico Vieira. Indicações deferidas. Indicação 2369. Solicito serviço de roçada e retirada de lixo na rua Ivone de Oliveira Souto, no bairro do Centro. Indicação 2370. Solicita limpeza e retirada de lixo na rua Oscar Clark, número 157, próximo à Rede Economia, no bairro Centro. Todas essas indicações foram propostas pelo vereador João Carlos de Deus, o vereador conhecido como Carlinha de Deus. Indicações deferidas. Parabéns, vereador. Indicação 2371. Indica o Poder Executivo Municipal a necessidade da realização de retirada de entulhos na rua Pasteur, no centro de Araruama. Indicação 2372. Indica o Poder Executivo Municipal a necessidade de execução da drenagem e pavimentação asfáltica na rua Caxias, no Areal.
Indicação 2373, indica o Poder Executivo Municipal a necessidade de refazer a rede de esgoto na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Fazendinha. Indicação 2374, indica o Poder Executivo Municipal a necessidade de patrulhamento na rua Augusto A. Coutinho, na Lagoinha Fazendinha. Indicação 2375, indica o Poder Executivo Municipal a necessidade de execução da drenagem de pavimentação asfáltica na rua Itamirim, no Paraty, Araruama, RJ. Todas essas indicações lidas foram propostas pelo vereador Luiz Antônio Bernardes e o vereador Luiz do Táxi. Indicações deferidas. Por nada, vereador. Indicação 2380, indica o serviço de asfaltamento na estrada de Boa Vista, no bairro Itatiquara. Indicação 2381, indica o serviço de asfaltamento na rua Rude Alberto, no bairro Vila Capri. Indicação 2382, indica o serviço de asfaltamento na rua Carvalho, no bairro Outeiro. Indicação 2383, indica o serviço de construção de rampa de acesso para cadeirantes em frente às lojas Casas Bahia, no centro de Araruama. Indicação 2384, indica o serviço de asfaltamento na rua Capitão Vergara, entrada do restaurante Picanha do Gugu, no bairro Coqueiral. Todas essas indicações lidas foram propostas pela vereadora Érica Siqueira Menezes Passos, da vereadora Érica do Virtuosa. Indicações deferidas. Indicação 2385, indica o serviço de saneamento e asfaltamento nas ruas dos Prazeres e na rua Jaques, em Praia Seca. Indicação proposta pelo meu amigo vereador Aparício Fernando Marques. Indicações deferidas. Parabéns, vereador. Indicação 2386, solicito que seja revigorada a pintura e sinalização de quebra-molas em toda a extensão da Avenida Gladstone de Oliveira, com a finalidade de atender os municípios do bairro. Indicação 2387. Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Estrada Velha do Rio Bonito, em frente à Praça Escola Municipal Alfredo Valadares, no bairro Itatiquara. Indicação 2388. Reitera a solicitação de serviços de patrulhamento e colocação de basalto na rua Boa Perna, na rua Egídio Nunes, situado no bairro Boa Perna. Todas essas indicações lidas foram propostas pelo vereador João Carlos de Deus e o vereador Carlinho de Deus. Indicações deferidas. Indicação 2389, indica a revitalização da Praça do Areal, localizada na rua Antônio Raposo, no bairro Areal. Indicação 2390, indica a necessidade de conceder a isenção da taxa de utilização do solo para produtores rurais e artesãos e pescadores, quanto a participarem de eventos promovidos ou apoiados pela Secretaria de Esporte e Lazer e da outras providências. Todas essas duas indicações lidas foram propostas pelo vereador Rodrigo Quintalheira da Conceição, o vereador conhecido como Rodriguinho das Discussões. Indicações deferidas. Indicação 2391, indica a execução de serviços de patrulhamento e colocação de basalto ou bica corrida nos morros e pontos críticos da estrada Procópio Marinho, em Banqueiros, no 1º Distrito. Indicação proposta pelo vereador Júlio César Coutinho. Indicação deferida. Indicação 2397, reitera a solicitação da indicação 1981, no que tange a implantação do Programa de Recuperação Fiscal, referente ao parcelamento de tributos de pessoas físicas e jurídicas, bem como seja efetuado estudo junto à Procuradoria-Geral do município de Araruama, no sentido de, caso exista honorários advocatícios, e que os mesmos também sejam parcelados. Indicação 2398, solicito que seja viabilizado junto ao setor de cadastro imobiliário municipal um programa para cumprimento da Lei 149 de dezembro de 2018, no que tange a transferência de responsáveis tributários, no caso de compra e venda de imóveis, mesmo que em contrato particular ou compromisso de compra e venda, a fim de promover devida anotação e averbação do cadastro imobiliário conforme previsto em lei.
Indicação 2390, solicito que seja implementado o programa de fiscalização sobre o tempo de espera pelos usuários nas filas de agências bancárias, previsto na Lei Municipal 979, de 31 de maio de 99. Todas essas indicações lidas foram propostas pelo vereador Fernando Daniel da Silva Lima, o vereador Fernando Daniel. Indicações deferidas. Indicação 2392, indica o patrulhamento e colocação de basalto na rua Timbiras, no balneário de Praia Seca, em Araruama, RJ. Indicação proposta pelo vereador Fábio Cadeira de Mello, vereador Fábio da Ração. Indicação deferida. Indicação 2393. Indica o serviço de limpeza, patrulhamento e colocação de basalto na rua João Ferreira Lima, antiga Rua P, no bairro Fazendinha. Indicação 2394. Indica o serviço de limpeza, patrulhamento e colocação de basalto na rua José Porfírio, no bairro Fazendinha. Indicação 2395. Indica a colocação de praço de luz na rua Oscar Francisco Soares, no bairro Fonte Limpa. E, por fim, indicação 2396, indica a troca de lâmpadas queimadas na Avenida Americana, no bairro Itatiquara, 1º Distrito de Araruama. Todas essas 3 indicações lidas foram propostas pelo vereador e presidente em exercício, Tiago Pinheiro. Indicações deferidas. Senhor presidente, sem mais matéria no expediente do dia. Não havendo mais matérias no expediente, concedo a palavra para a discussão do mesmo. Com a palavra, o vereador Fernando Daniel. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que muito nos honram com as suas importantes presenças aqui no plenário, população que nos acompanha pelos canais de comunicação da Câmara Municipal, pelas redes sociais. Em meu lugar, presidente, eu gostaria de parabenizar todos os agraciados com moções outorgadas nessa casa hoje. Continuo insistindo da importância de homenagearmos as pessoas em vida, pessoas que prestam serviços relevantes à nossa sociedade. Então, vai aqui os parabéns aos edis que dedicaram as moções e a todos os agraciados. Gostaria de destacar a moção de aplausos que dediquei nessa casa hoje ao primeiro-tenente Jacir Clay Azevedo, que nos dá a honra com a sua importante presença aqui, com os seus familiares. O tenente Jacir Clay, que comanda a nossa junta do Serviço Militar, várias juntas do Serviço Militar aqui na Baixada Litorânea. Além dessa prestação de serviço e pela demonstração de amor pela nossa pátria, sabemos que vivemos tempos difíceis e é muito importante que se preserve essa dedicação e esse patriotismo ao nosso querido e amado Brasil. E, além dessa demonstração de patriotismo, as juntas de serviço militar, no caso a nossa de Araruama, como toda a Baixada Litorânea, muito bem coordenada pelo primeiro-tenente Jacir Clay Azevedo, que tem um currículo admirável no Exército Brasileiro, né, com várias missões, várias funções, e hoje ele está à frente desse serviço que é de fundamental importância para o cidadão. Todos nós sabemos que ninguém consegue se investir de serviço público, ninguém consegue caminhar na sua vida, seja ela profissional ou pessoal, sem que tenha o alistamento militar e sem que tenha o certificado de reservista. Então, vai aqui, eu tenho certeza que os nobres colegas comungam dessa homenagem, e vai aqui essa homenagem por meio de moção de aplausos, dedicando o nosso respeito e reconhecendo os relevantes serviços, tenente Jacir Clay, que o senhor e a sua equipe e o Exército Brasileiro prestam aos cidadãos araruamenses. Gostaria também de destacar, presidente, 3 indicações que impetrei nessa casa hoje, falando em ordem sequente. A primeira, no que tange a Lei 149 de 2018, vou dar uma explicação breve aqui em função do tempo. É muito comum os empreendedores
constituírem os seus empreendimentos imobiliários, os seus loteamentos, e eles costumam vender, vereador Valmir, esses imóveis por meio de contratos particulares, para que no final do cumprimento desses contratos se faça a transferência definitiva através de escritura pública registrada em cartório em serviço notarial. E hoje, esses empreendedores eles têm enfrentado dificuldades no que tange a negativação dos seus nomes, porque os compradores eles não informam à prefeitura o responsável financeiro pelo imóvel. E quando chega na frente, ele vai aprovar um outro empreendimento e ele fica travado porque ele não tem a certidão da municipalidade. E eu, fazendo um estudo, tem uma lei aprovada, número 149 de 2018, que possibilita que esse empreendedor ele preste essa informação através de contrato particular, mesmo que não tenha ainda o registro notarial em cartório definitivo. Então, eu entendo que é uma lei que incentiva de forma considerável o empreendedorismo na nossa cidade. Todos nós sabemos da importância, quando se estabelece empreendimentos imobiliários, movimenta a receita da cidade, tanto na questão da tributação, quanto na questão dos materiais de construção, dos prestadores de serviço. Então, eu entendo ser uma indicação de fundamental importância. Eu tenho certeza que a nossa secretária de Fazenda, a Ivone, que tem prestado um serviço extraordinário à frente dessa pasta. A Ivone é uma pessoa comprometida, dedicada, que busca no dia a dia avançar e trazer benefícios, incentivando, com certeza, a geração de receita do nosso município, que é fundamental. Também falando de uma indicação que eu fiz e hoje eu reiterei a respeito do Refis, que é o Programa de Recuperação Fiscal, que possibilita o parcelamento dos débitos de pessoas físicas e pessoas jurídicas com benefícios, né? Esse programa de recuperação fiscal é de fundamental importância. E eu incluí 2 tópicos nessa, eu aproveitei que reiterei essa indicação, e incluí, em alguns casos, existe a figura do honorário advocatício por se tratar de débitos em dívida ativa ou em outra circunstância administrativa. Então, eu incluí, por ocasião de estar reiterando essa indicação, eu incluí também a proposta para que esses honorários sejam parcelados também, para que possibilite que a população, que o contribuinte pessoa física ou jurídica tenha mais condições de quitar a sua dívida com o município, trazendo benefício para ambas as partes. E também, falando da Lei 979 de 1999, em relação às filas dos bancos, né? É muito normal e casual nós presenciarmos ainda, vereador Diego, aquela fila ali na rua do Itaú, aquela fila em frente ao Itaú, que começa na frente do Banco Itaú e dobra a rua Major Félix Moreira. Eu entendo que os bancos, eles cobram muito da população, as tarifas bancárias, de serviços bancários, são muito caras e eles, no mínimo, eles têm que oferecer um contingente maior de funcionários para que não se estabeleçam essas filas no ano de 2025. A gente, vereadora Érica, vereador Aparício, a gente ainda presenciar filas com tanta tecnologia, com tantos fatores que nós podemos lançar mão. Então, são essas 3 indicações que eu impetrei. Gostaria muito de agradecer a presença de todos e que todos tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Continua a discussão do mesmo. Não havendo discussão, dispenso o interstício regimental e solicito o primeiro secretário informações sobre a ordem do dia. Senhor presidente, em primeira e única discussão e votação, projeto de lei 45/9, projeto de resolução, número 45/9 de 2025, de autoria do vereador Diego Fernandes e Eloy Ramalho, confere título de cidadania araruamense ao senhor Cleis Ribeiro dos Santos. Projeto de resolução número 45, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução número 46, do 9/10/2025,
de autoria dos vereadores Diego Fernandes e Eloy Ramalho, confere título de mulher cidadã à senhora Rosane Antunes dos Santos. Projeto de resolução número 46, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Também primeira e única discussão e votação. Projeto de resolução número 47, de 7/10/2025, de autoria do vereador Valmir de Oliveira Belchior. Confere título de cidadania araruamense, senhora Ângela Cristina Correia Ribeiro de Oliveira. Projeto de resolução número 47, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução número 48, de 8/10/2025, de autoria do vereador João Carlos de Deus. Confere medalha Maria Rosa à senhora Monique de Andrade Costa. Projeto de resolução número 48, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução 49, de 8/10/2025, também de autoria do vereador João Carlos de Deus, confere prêmio profissional destaque da enfermagem à senhora Rosiane Gonçalves Marinho Alcântara. Projeto de resolução número 49, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução número 50, de 8/10/2025, de autoria do vereador João Carlos de Deus, confere medalha técnica da enfermagem Terezinha Olívia dos Santos Marques de Carvalho. A senhora Claudislene dos Santos Marques Carvalho. Projeto de resolução número 50, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução número 51, de 14/10/2025, do vereador Aparício Fernando Marques. Confere título de cidadania ao capitão de corveta Alexandre Firmino dos Santos. Projeto de resolução número 51, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução número 52, de 10/10/2025, de autoria do vereador Rodriguinho. Confere diploma trabalhador modelo à senhora Juliana Lopes Duarte de Oliveira. Projeto de resolução número 52, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Projeto de resolução, em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução número 53, do 10/10/2025, também de autoria do vereador Rodriguinho. Confere título de mulher cidadã à senhora Elisa Silva Jardim. Projeto de resolução número 53, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Em primeira e única discussão e votação, projeto de resolução 54, de 8/10/2025, de autoria do vereador Rodriguinho. Confere título de cidadania araruamense à senhora Viviane Basto da Silva. Projeto de resolução número 54, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. E por derradeiro, projeto de resolução número 55, de 14/10/2025, de autoria do vereador Fernando Daniel. Confere diploma de trabalhador modelo ao senhor Marcelo de Figueiredo Marinho. Projeto de resolução número 55, coloco em primeira e única discussão e votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Senhor presidente, sem mais matéria na ordem do dia. Não havendo mais matéria na ordem do dia, concedo a palavra para expressões pessoais. Palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe presente, bom dia a todos. Hoje não vai ser para falar mal. Hoje vai ser para fazer um agradecimento. Gostaria de agradecer a nona Roca, e depois de muitas ligações, muitos telefonemas, várias pessoas ligando, graças a Deus, conseguimos realizar o serviço lá da estrada de São Vicente. Hoje mesmo, o rapaz que é responsável pelo serviço teve toda a preocupação de ligar de manhã cedo e de explicar, Júlio, agora nós vamos começar de São Vicente para Aruama, e uma pessoa muito atencioso. Então, por isso, senhores, é isso que eu te digo. As pessoas que estão à frente a esses órgãos que a gente precisa e necessita tanto do serviço,
precisa se entender para ter o benefício para a população. Porque do jeito que está, senhores, não podia ficar. Até mesmo o vereador Valmir aqui estava falando assim, Júlio, eu vou gritar aqui também, ver se eu consigo levar lá para Iguabinha. E é verdade, tem que ser dessa forma, a gente tem que pedir. O parlamento é dessa forma. Eu agora, semana que vem, já vou fazer um plantão lá na Secretaria de Obra da Prefeitura. Vou atrás de Nelson. Eu tenho que levar essa escavadeira para São Vicente, mas de qualquer jeito. Está lá, está chegando aí o período de chuva e agora os valões precisam ser dragados. Ainda falei para ele, Nelson, aonde precisar de reto, você não precisa mandar reto não, que eu vou mandar. Mas eu preciso da escavadeira lá em São Vicente. Semana que vem, estou atrás de Nelson, aonde ele tiver, eu vou estar no rastro dele. Ele tem que levar essa escavadeira para São Vicente. E é dessa forma, a gente precisa pedir para trazer benefícios para as pessoas. Então, hoje aqui, minha palavra mesmo é para agradecer a Nona Roca por estar realizando o serviço na RJ 138, que liga Araruama a São Vicente. Obrigado, presidente. Continua franqueada a palavra. Com a palavra do Luz do Táxi. Bom dia a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que muitos nos honram com a presença, aqueles que nos acompanham pela rede social, pela TV Câmara, bom dia a todos. Parabenizar primeiramente aqui os vereadores pelas suas indicações, seus projetos apresentados, seus requerimentos, os homenageados aqui nessa manhã, meus parabéns. Parabéns pela presença, que muitos nos honram. Parabéns, Júlio César, aí, pela conquista. A gente sabe da sua luta, né, sendo um representante legítimo de São Vicente de Paulo. E a gente sabe o quanto aquela rodovia 138 é perigosa, o quanto que ela precisa de cuidado, né? Parabenizar aí pelos tapa-buraco, né, que vai com certeza amenizar um pouco o sofrimento, mas o que a gente mais precisa é o acostamento daquela rodovia, né, vereador? A gente sabe o quanto ela é perigosa. Perdão, quando acontece um problema com o veículo, algum sinistro, você não tem nem aonde encostar, causando mais perigo. Então a gente sabe o quanto é importante a gente conseguir o acostamento para aquela rodovia. E quero fazer 2 comentários aqui, senhores vereadores. Peço até que vou consultar o jurídico da casa, o jurídico da prefeitura, e quero o apoio dos senhores vereadores também para ver se a gente consegue solucionar uma situação que é de grande relevância para o nosso município. Eu tive uma informação hoje do doutor Elias, que passou, me convidou para poder falar comigo, um grande profissional da nossa cidade, um grande cirurgião, que presta serviços relevantes para a nossa população, e já operou com inúmeras pessoas aqui, com diversas cirurgias. Ele comentou comigo que ele se aposentou. E o Tribunal de Contas não permite que o aposentado preste serviço público. Eu não sei se compete à Câmara fazer algum projeto de lei, ao município, que a gente possa reverter essa situação, porque um grande profissional, extremamente competente, no auge da sua carreira, porque o doutor Elias, cada dia que passa, parece estar aprendendo mais, está mais preparado. Hoje ele está lá trabalhando na Casa de Caridade de forma voluntária, sem salário, porque ama o que faz, ama cuidar de gente, sem remuneração nenhuma. Então, eu não sei se a gente tem algum artifício, alguma coisa que a gente possa fazer para que ele continue a trabalhar para a nossa cidade, né? Então, seria de extrema importância se a gente pudesse saber. Sabemos nós que é a questão do Tribunal de Contas. Ele falou, Luiz, é um tribunal que não permite. Mas eu acho que essa casa teria como ver alguma coisa para poder tentar resolver essa situação, se realmente puder, né? Eu acho que é de grande importância. E dizer também que no momento que eu falei com o doutor Elias, questão de 10 minutos, eu fui notificado pela empresa que está aí, né, cobrando estacionamento em nossa cidade. Quero frisar que a cobrança de estacionamento é de extrema necessidade em nossa cidade, para poder amenizar esse tumulto de carros que ficam parados, muitas vezes, sem necessidade, ocupando espaço, atrapalhando o trânsito, mas essa empresa tem que estar preparada para poder estar fazendo a tal cobrança. Quero dizer que esse carro que eu estava é um carro oficial, carro de chapa branca, e, infelizmente, muitos desses guardadores, muitos desses trabalhadores, coitados, não foram preparados para tal função. Não querem saber que o carro é chapa branca, não quero saber de nada. Esse carro oficial que eu estou falando para vocês já teve 3 notificações, e foi questão de 10 minutos que eu falei com o doutor Elias. Fui, voltei, cheguei, encontrei isso aqui no para-brisa, e não tinha nem ninguém para pagar, nem se eu quisesse pagar, tinha alguém por perto. Quero falar para vocês que a semana passada eu parei com o meu carro particular, em frente ao Extra, quando eu recebi uma ligação de extrema importância, né,
gerar um tempo para poder eu resolver o assunto, encostei com o meu carro. O cara que estava lá, de lá mesmo na maquininha, ele já tirou isso aqui e veio me entregar no carro. Eu falei, meu amigo, eu só estou atendendo o telefone, mas já estou saindo. Ele falou, mas agora eu já tirei, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu não sei o que você vai fazer. Eu sei que eu estou saindo, eu só parei para atender o telefone. Nem descer do carro eu desci. E já tinha sido notificado, ele já tinha tirado o boleto. Entendeu? Essa semana, uma pancadaria aconteceu aqui no centro da cidade, de guardadores com motoristas. Eu quero frisar e dizer que é de extrema importância a gente ter o nosso estacionamento legalizado. A cidade precisa disso. Mas, porém, tem que ter uma empresa preparada para resolver tal função, para resolver tal trabalho, porque do jeito que está as coisas ficam feias. Acaba respingando na casa. Fica mal para a gente, fica mal para a cidade, porque até pancadaria começou a sair, gente. Pessoas que estão lá trabalhando com todo respeito, com toda humildade, eu quero dizer. Guardadores, antigamente, os tais franelinhas trabalhando lá. E essas pessoas não tiveram preparo para resolver essa situação, para trabalhar de forma correta. Então, é pedir que o responsável dessa empresa ouça o que eu estou falando, não estou criticando, não estou falando mal, mas eu quero que realmente seja preparada uma equipe para que possa trabalhar. Aí eu conversando com o cara, eu falei, por que essa rapidez, cara? Vocês mal a gente está parando, você já está tirando, não quer saber se a gente vai levar 5 minutos ou 10 minutos? Ah, vereador, vou falar para o senhor que nós não temos salário aqui. Nós não temos nenhum direito trabalhista. A gente se vender aqui, né? Vender, a gente ganha pelo que a gente faz. Eu falei, mas como assim? Você não tem salário, você não tem direito trabalhista? Não, não temos nada. A gente tem 30% do que a gente fatura. Se eu conseguir fazer R$100 por dia, eu vou ganhar 30. Se eu conseguir fazer 200, eu vou ganhar 60. É R$30 em cima do que eu faço. Então, é uma coisa que tem que ser revista, né? Chamar essa casa, chamar a empresa que está aí prestando serviço, para que melhore, né, os funcionários, para que dê mais dignidade a essas pessoas, para trabalharem com amor, com dedicação e com seriedade, né? Obrigado a todos e bom dia. Continua franqueada a palavra. Bom, não havendo mais orador, dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom dia.